Senhor presidente, deputado Otelino, senhores deputados, deputada Valéria Macedo, jornalistas, galeria, aqueles que nos veem pela internet. Verifico que vivemos um momento muito difícil. Acho que a crise está instalada em nosso país. E venho falar hoje, acima de tudo, como cidadão e em meu nome pessoal. Aqui não represento, neste momento, nenhum partido político. E dizer que tenho todo o respeito por parlamentares do PT, por militantes do PT, conheço a história desse partido. Vi o PT nascer no nosso país. O presidente Lula, funcionário de uma empresa automobilística, operário, liderava, na época da ditadura, quando era ilegal fazer greve, ele reunia milhares de trabalhadores para defender os interesses dos operários, enfrentando a opressão naquela época. E mais do que isso, com sua liderança, com pouca instrução formal, conseguiu construir um partido em que, em grande parte da intelectualidade brasileira, se juntou a esse projeto, mas que não perdeu a sua essência. A essência continuou trabalhadora, baseada principalmente na liderança do presidente Lula. E pouco mais do que 20 anos depois, esse partido ascendeu ao poder. Então eu respeito muito a trajetória do presidente Lula, respeito muito a história do Partido dos Trabalhadores e respeito muito os deputados e os militantes que têm uma paixão por esse partido, que viram ele construir, que viram esse partido ser construído. Então eu tenho todo o respeito em relação a isso. Respeito também aqueles que têm visões, interpretações da lei diferentes. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal não decide as questões por unanimidade. Nós vimos questões lá que são votadas por 6-5. Então, há divergência no próprio Supremo. Então, a interpretação da lei, e aí os advogados acham que a beleza do direito é esse, é a interpretação da lei. Então, há pessoas que têm convicção que aquela interpretação da lei é a interpretação mais justa e mais correta. Mas acho que no momento que nós vivemos, falar que impeachment é golpe é um equívoco. Na minha interpretação, é um equívoco muito grande. Por quê? Porque todas as instituições, todos os países democráticos têm que ter uma cláusula que, se o gestor cometer um equívoco, for contra a lei, ele possa ser retirado. Deputados podem ser cassados, senadores podem ser cassados. É lógico que o presidente da República, dentro da Constituição, se cometer irregularidades, ele também pode e deve ser afastado. Esse é meu entendimento. E a base jurídica para essa questão está, inclusive, na peça do próprio pedido de impeachment. A presidente Dilma infringiu a lei 1079 de 1950, que é a lei que regulamenta o impeachment. E ela diz que são crimes de responsabilidade infringir a lei orçamentária. E, efetivamente, a presidente Dilma infringiu a lei orçamentária. Em dois momentos. No primeiro momento, quando ela fez decreto remanejando recursos sem autorização do Congresso. Nós aqui que somos parlamentares sabemos, se não houver uma lei delegando esse poder para a Assembleia, o governador não pode remanejar recursos de um lado para o outro como ele quiser. Também a presidente Dilma não pode. E ela fez decreto que deveria ser feito através de lei, remanejando recursos de uma área para outra. Isso fere a lei orçamentária, isso é crime de responsabilidade. E as chamadas pedaladas fiscais também estão incluídas na lei do impeachment, ferindo a lei do orçamento, ferindo a lei de responsabilidade fiscal. O que são as pedaladas fiscais? Existe uma previsão orçamentária de tanto que a União pode gastar de acordo com o orçamento. A presidente criou créditos suplementares dizendo que tinha excesso de arrecadação para gastar o dinheiro como ela queria.
e não pagou o que estava previsto, não pagou a Caixa Econômica, não pagou o BNDES, postergou esses recursos, maquiando o orçamento. Isso é crime, é infringir a lei do orçamento, é crime de responsabilidade. Esse é meu entendimento jurídico. Mas uma presidente não sofre impeachment, qualquer presidente, só pela questão jurídica, tem que ter a questão política e as implicações. Se acha que isso aqui é só burocracia, é só papel, mas não é papel. O que é que ela fez quando ela infringiu, cometeu a pedalada fiscal? Ela pegou e não pagou os bancos. Para onde era esse dinheiro do BNDES? 400 bilhões que ela repassou para o BNDES e que não estava previsto no orçamento, ela não pagou e pagou outras coisas. Ela, para emprestar o dinheiro, para o BNDES emprestar o dinheiro para quem? Para a Odebrecht, para a Bunlai, para a Eike Batista, ela usou 400 bilhões para financiar esse pessoal. E houve desvios desses recursos. Então, isso é grave. Aumentou a dívida interna. Aumentando a dívida interna, o que é que ocasiona? Aumenta a inflação. Aumentando a inflação, aumenta os juros. Aumenta os juros, diminui a capacidade de financiar do Estado. E o que é que nós vemos hoje? Uma situação social grave. Ano passado, 1,5 milhão de pessoas formais foram desempregadas. E 1 milhão que seriam empregadas não foram incorporadas. Esse pessoal está da rua atrás de emprego. 1.000 lojas foram fechadas. Você vê por aí a quantidade de lojas que estão fechando. Esse pessoal está todo sendo desempregado. Inflação de 10%. Então, isso tem uma consequência na população que está sofrendo as consequências do que ela fez, usando 400 bilhões para dar para o BNDES para financiar grandes empresas e empreendimentos que não foram para frente. Usou mais 400 bilhões de reais para desonerar quem? Desonerar empresa automobilística. Não foi para financiar o pequeno. O programa Viva Família, Bolsa Família, é um programa importantíssimo, deputado Hélio. Então, eu defendo o Bolsa Família. Eu acho que tem que ter uma porta de saída depois, para essas pessoas não ficarem dependendo só do Bolsa Família, mas não podemos deixar a pessoa passar fome sem ter uma ajuda. Então, esse foi um grande programa do presidente Lula. Mas, infelizmente, a presidente Lula, a presidente Dilma, está destruindo todo o cacife que foi construído pelo presidente Lula. O presidente Lula, quando assumiu a presidência da República, talvez tenha sido o presidente mais ortodoxo em matéria econômica. Ele botou na presidência do Banco Central o banqueiro Henrique Meirelles. Constituiu os maiores superávites primários que eu tenho conhecimento da história do Brasil. Saneou as finanças. E com esse saneamento, usando uma política econômica correta, ele pôde fazer talvez um dos maiores programas sociais, que é o Bolsa Família, que eu não nego, pelo contrário, parabenizo. Agora, todo esse capital que foi construído está sendo dilapidado. 400 bilhões para o BNDES para financiar o Odebrecht, financiar a Eike Batista, financiar a Bunlai, 400 bilhões para desonerar as empresas automobilísticas, e fica o buraco no orçamento do Estado, aumentando a dívida pública do Estado. Isso gera inflação, gera desemprego e gera problema social. Aliado a toda essa questão, nós vemos a questão política. A presidente Dilma não tem nenhuma vocação para o diálogo político, ao contrário do presidente Lula. Não conversa com os interlocutores, não conversa correto com os operários, com os empresários, com a classe política. E se vê essa circunstância que ela hoje, mesmo se quisesse, não teria condições políticas para apresentar um projeto para o Brasil, ela não consegue aprovar mais nada no Congresso Nacional. O Brasil precisa de recursos. Ela propôs o CPMF, a sua própria base política é contra o CPMF. Ela não tem condições de fazer iniciativas para tirar o Brasil da situação que está hoje. Esse é o fato concreto. Então, deputado Rafael Leitão, deputado Otelino Neto, e quero ratificar aqui o meu respeito pela história do PT, dos militantes do PT, que têm ideologia, que têm crença, né? Eu respeito tudo isso, mas, acima de tudo, está a população do Brasil, que está ficando desempregada, pequenos empresários que estão fechando seus empreendimentos e gerando desemprego para a população brasileira. E está claro que impeachment está dentro da Constituição. Se o impeachment fosse inconstitucional, o próprio Supremo, ao analisar a regra do impeachment, dizia que não podia fazer impeachment. O impeachment é previsto na Constituição. E, no meu entendimento jurídico, ela infringiu as leis da lei do impeachment, infringiu a Constituição ao respeitar o orçamento do Brasil. E esse desrespeito do orçamento do Brasil teve implicações, só um minuto para concluir, senhor presidente, teve implicações graves para a população brasileira, gerando desemprego e a queda do poder econômico do povo brasileiro.
Então, eu acho que nós não defendo a raiva, o ódio. A questão tem que ser tratada dentro das instituições. Primeiro, formaliza o impeachment. Depois do Congresso, que representa o povo brasileiro, vai analisar e julgar sob a presidência do presidente do Supremo. Se todo esse trâmite for feito, eu acho que esse é o caminho para o Brasil. Infelizmente, esse é o caminho para o Brasil. E eu acho que deve ser feito dentro da tranquilidade. E, por último, todo o poder emana do povo e em nome dele é exercido. As pesquisas que foram feitas e o povo na rua diz que o poder não está mais emanando do povo e quem está lá na presidência não representa mais a população brasileira. Muito obrigado.